Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Já imaginou você ter um livro em que possa contar quais eram suas brincadeiras favoritas na infância? Como foi seu primeiro beijo? Colar fotografias que podem levá-lo para um lugar especial? Ou lembrar de uma música que lhe traz boas recordações? O nosso convidado de hoje lançou recentemente o livro Minhas Memórias Afetivas, no qual você pode rir ou se emocionar rememorando tempos bons, pessoas especiais e episódios da sua vida, ou mesmo presentear alguém com as suas memórias afetivas. Estou falando do coordenador do Grupo de Pesquisa em Memória, Afeto e Redes Convergentes e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, Mário Abel Bressan. Tudo bom, Mário? Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Bate-Papo Literário. Imagina, obrigado. Eu que agradeço muito o teu convite, Renata. Um prazer estar aqui contigo novamente. Que delícia de programa esse, né? Ai, muito bom. Gosto muito de te receber aqui. E hoje, para falar desse livro que é maravilhoso, eu já vou até mostrar aqui um pouquinho a capa, ele está aqui no meu colo, porque, na verdade, ele é todo um conjunto, né, Mário? Conta pra gente de onde veio essa ideia de fazer esse livro aqui de memórias afetivas. Então, memória afetiva é como se faz parte da minha vida, né? Eu gosto muito de trabalhar, estudar e sentir memórias afetivas. E tanto é que a minha tese de doutorado passou por esse conceito de memória e afeto. Criei um conceito de memória teleafetiva. E o fato de as pessoas recordarem, sentirem aqueles sentimentos de olhar coisas antigas, escutarem músicas antigas, olhar objetos e sentir aquela saudade, aquele sentimento, aquelas pulsões todas, sempre me gerou curiosidade, assim. E em algumas palestras que eu trabalhei, quando eu trabalho com memória afetiva, as pessoas gostam muito, elas se divertem, elas se emocionam. E aí foi onde eu tive essa ideia de criar um livro interativo onde tivesse neles ali alguns comandos, e nesses comandos as pessoas pudessem ir rememorando. Então, colar uma foto antiga e dizer que memória afetiva traz, as músicas, que lembranças afetivas têm das músicas, como foi andar pela primeira vez de bicicleta. Então, são memórias assim que passam pela infância, adolescência, a vida adulta. Então, de uma maneira bem interativa mesmo, onde esse leitor ele vai ser meio que um coautor ali desse livro, né? Porque cada livro vai ser único, porque são memórias distintas que vão acontecer. E esse leitor pode guardar essas memórias para ele, esse livro para ele, ou presentear ainda alguém preenchido com as suas memórias. Isso que é legal também, né? Ô, Mário, e é verdade, né? Porque, na verdade, o leitor participa do livro, né? Ele é um livro interativo, você pode ir preenchendo, né? Você vai preencher com as suas memórias e escrevê-la à sua maneira. Então, realmente, aqui você tem a sua autoria, mas também o leitor, ele participa como um coautor, né? Isso que é bacana. Eu recebi alguns feedbacks de pessoas que estão preenchendo. Então, na parte de desenhar, eu tenho uma parte ali que eu pergunto: descreva ou desenhe a escola em que você aprendeu a ler. Aí tem gente que descreve, tem gente que desenha, aí no desenho os desenhos são muito bonitos. Então é um livro que dá para colorir, que dá para recortar, tem partes ali que a gente consegue recortar coisas que a gente tem guardado e que possa ser recortado, né? Então é bem isso, cada um constrói ali através das suas memórias, uma narrativa, né? Essa é a ideia. Muito legal. Que essa pessoa pode guardar para ela, para futuramente ver, né? Ou deixar para os seus filhos, enfim. Ou até dar de presente para alguém. E você fez aqui uma parceria com o designer, né? O publicitário, designer gráfico e diretor de arte Vinícius Tobler. Como é que foi essa parceria de vocês?
Porque sempre que eu pensei, no ano passado, quando eu pensei nesse projeto, eu já imaginava ele assim, ele tem que ser totalmente ilustrativo, ele tem que ter ilustrações, desenhos, espaço para a pessoa interagir. E eu procurei, então, uma pessoa que pudesse me ajudar nessa diagramação, nesse projeto gráfico, né? E aí eu cheguei no Vinícius. O Vinícius é um aluno meu, atualmente ele estuda publicidade e propaganda, é uma pessoa assim sensacional, super criativo, topou entrar comigo nesse projeto. Trabalhamos, nos reunimos alguns dias, né, virtualmente, discutindo as ideias. E ele aí foi apresentando as propostas dele e no final gostei bastante e deu super certo, assim, né, com a ideia que ele teve, trabalhar o preto, trabalhar os ícones que estão ali. Acho que conseguimos passar aquilo que a gente desejava. E eu achei legal esse preto e branco, porque na verdade o livro vai ser colorido por cada pessoa, né? Com as suas memórias e as suas cores, né? Isso mesmo, isso mesmo. As cores, quem vão pintar de colorido ali é o próprio autor, o próprio leitor ali que vai desenhar, pintar de canetinha, lápis de cor, enfim. Ô Mário, sabe que esse livro, ele me lembra muito, eu tive acho que umas 2 agendas, que ao final do ano era uma agenda mesmo comum, vamos dizer assim, só que eu ia colocando tudo dentro da agenda. Aí eu ia num show e aí tinha uma tampinha que fulano usou para não sei o que lá, eu colocava a tampinha e escrevia no que se referia essa tampinha. Eu tenho essa agenda até hoje, está lá na minha mãe. E ela não fecha, ela é desse tamanho assim, ó. Eu acho que eu fiz uns 2, 3 anos, acho que na época da minha adolescência, e depois eu não fiz mais. Que arrependimento, né? Se a gente puxa isso aí, gente, essas narrativas são preciosas, né, Mário? Nossa, ficam para sempre, né? Então, teus filhos poderiam ler ali o que você fazia, onde você estava, o que você guardava. Então, é isso que eu gosto de dizer, né? A gente precisa guardar e valorizar as memórias, registrar, porque um dia elas vão, as pessoas não vão existir para sempre, mas as memórias podem ser registradas para sempre. Então, isso que é legal, muito bacana. E você já teve algum tipo de diário, não? Não, nunca tive diário, nunca pensei nisso. Mas me chamava a atenção essa ideia de ver os registros diários das pessoas, né? O que elas estavam fazendo, o que aconteceu. Isso me chamava a atenção, assim, desde sempre, mas nunca experimentei. E tanto é que eu me arrependo de muita coisa, por exemplo, com a minha avó, de não ter registrado as conversas que nós tínhamos, as histórias dela. Porque agora como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou ter isso em mãos? São coisas que foram. E na época tínhamos a oportunidade de deixar registradas suas histórias, suas lembranças que eram assim muito significativas e foi. E então a ideia desse livro também é isso, né? Tem pessoas que estão comprando para dar para sua avó preencher. Claro que vai ser devagar, né? Porque os idosos têm assim eles vão com mais calma nos seus registros, na sua escrita. Alguns estão dando para suas mães deixarem ali registrado. Então, claro que não dá para colocar todas as memórias num livro, né? Então, são recortes que eu faço nessa edição para poder colocar algumas coisas específicas, assim. Ô, Mário, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente fala mais sobre memórias afetivas, que eu acho que é um tema que realmente acho que toca todos nós, não é verdade? Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor Dr. Mário Abel Bressan, coordenador do Grupo de Pesquisa em Memória, Afeto e Redes Convergentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul. O Mário lançou recentemente o livro Minhas Memórias Afetivas, no qual você pode rir e se emocionar, rememorando tempos bons, pessoas especiais e episódios da sua vida, ou mesmo presentear alguém com as suas memórias afetivas.
Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASE, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. Vejam só. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASE oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Mário, voltando então. Bom, você é coordenador do Grupo de Pesquisa em Memória, Afeto e Redes Convergentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem aqui da Unisul e, por uma grande coincidência, é meu orientador no doutorado. Então, assim, conta pra gente como é que é trabalhar com memória e afetos. Eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Eu costumo assim brincar, nossa, que coisa boa trabalhar com isso, estudar isso. Porque a gente consegue ver as manifestações de memória, essas relações afetivas em vários campos. Então, em vários campos da linguagem, né, que é a proposta do nosso programa. Então, a gente consegue ver isso na literatura, como é o caso da sua pesquisa, Renata. Conseguimos ver na mídia, na televisão, nas redes sociais, nos aspectos culturais, nas histórias do cotidiano que as pessoas têm. Então, é muito rico a gente poder estudar, ler aquilo que a gente gosta. Então, a gente está sempre aprendendo, sempre discutindo questões ligadas à memória, à afetividade. Então, eu acho assim que é fantástico a gente ainda mais olhar as pesquisas dos meus alunos, sabe? Dos mestrandos e doutorandos, complementando tudo aquilo que eu já vinha estudando sobre memória, buscando coisas novas. Eles me trazem bastante coisas novas, conhecimentos novos sobre memória, autores. Então, assim, é tudo de bom, tá? Realmente. Tá trabalhando e estudando sobre isso. Concordo. E você acha que a gente consegue passar uma memória afetiva de uma geração para outra? Conseguimos. Às vezes, os jovens de hoje podem ter uma memória afetiva de um tempo que ele não viveu porque o pai ou a mãe deixaram isso para ele de alguma forma, ou avô, avó. Porque aí é o que a gente chama de memória imaginada, de memória vivida por tabela, que não é uma memória que ele viveu, é uma memória que ele recebeu contada por alguém, mas que ele tem uma certa nostalgia por algum tempo, por exemplo. Isso pode acontecer. Então a gente consegue transmitir memórias afetivas, sentimentos para pessoas que não vivenciaram aquilo. Daí, como eu disse antes, a gente chama isso de memória imaginada ou memória vivida por tabela. Isso acontece muito, por isso que tem muito sucesso algumas músicas que voltam depois de um tempo, alguns programas, alguns filmes, porque sempre vai ter um resquício ali de uma memória que alguém falou, que alguém relatou, ou vai trazer a lembrança do pai, da mãe, do avô, ou de um tempo de infância. Isso é muito bacana, é muito legal. E tem os programas agora no streaming, né, que, na verdade, umas séries que falam de outras gerações, anos 80, anos 90, que fazem muito sucesso, inclusive com um público jovem, né, Mário? Isso, fazem mesmo. E isso se dá por esse fenômeno aí de... por exemplo, algumas pesquisas que a gente já fez, aquela série Stranger Things, né, que foi um grande sucesso em 2016, 2017... gurizada de 14, 15, 18 anos assistindo, que nem viveram nos anos 80, a série se passa totalmente nos anos 80, mas tem uma referência muito grande daquela época, e na pesquisa nos mostrou que eles assistiam porque já tinham escutado alguma música daquela série com o pai, com a mãe, alguns objetos daquele tempo dos anos 80 já viram na casa da avó, tinham curiosidade para saber como é que era o tempo em que o pai ou a avó viviam. Então, para a gente ver como isso aguça também a curiosidade dessas pessoas. E essa volta para o passado, a gente costuma ler, né, estudar e discutir que esse retorno ao passado é sempre muito bem-vindo. As pessoas sempre têm essa curiosidade de olhar.
Por isso tem um monte de série agora no streaming que retoma o passado. O passado, né? E que fazem muito sucesso. E o seu primeiro livro foi Em Memória Teleafetiva, né? Que é uma compilação da sua tese de doutorado na PUC do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho pra gente dessa pesquisa, Mário. Então, foi uma pesquisa que eu desenvolvi, né? Eu entrei no doutorado em Porto Alegre, na PUC, para estudar realmente essa ideia que sempre me chamava a atenção de por que as pessoas gostam de olhar coisas do passado. Por que eu gosto de escutar músicas antigas ou ver filmes antigos, novelas antigas, enfim. Entrei com esse propósito. Ao longo do estudo, eu me deparei com conceitos de memória, estudo de memória, estudei muito televisão, estudei a relação dos afetos que existe. E aí chegou no momento da pesquisa que eu disse, poxa, então é isso que o telespectador sente ao olhar uma coisa antiga, ao reviver cenas na sua cabeça, né, no seu sentimento, ao reviver coisas, ao olhar uma imagem antiga pela televisão, isso não é só uma memória afetiva, uma memória teleafetiva, que é o conceito que eu crio para explicar justamente essa ideia de que quando nós assistimos de novo na TV, a TV ela esteve conosco lá na formação dessa memória. Então, por exemplo, lá em 1986, 85, esteve conosco lá. 30 anos depois, a gente olhar aquela imagem daquele tempo, na TV de hoje, ela está de novo aqui com a gente. Então, ela fez parte de uma memória e agora rememora, ela evoca essa memória. Então, essa memória teleafetiva é isso, a televisão como dispositivo. O dispositivo está sempre conosco, formando e evocando memórias, além de também potencializar aí essa relação dos afetos, porque a TV é muito sensível, tem muito essa relação da emoção ligada à televisão, né? Porque a gente vê narrativas, a gente vê histórias, a gente escuta músicas, a gente vê trilhas sonoras aparecendo em filmes, séries, novelas. Então é muito do lúdico. Então tudo isso potencializa sentimentos na gente. Então, quando isso fica marcado, é porque tem uma relação de afeto aí com outras pessoas que estavam conosco naquela época e que agora, quando é relembrado, evocado pelas imagens de TV, isso volta, isso retoma. Muito bom, Mário. Bom, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar um pouquinho mais, então, sobre essa memória teleafetiva em relação a essas novas gerações que não assistem mais TV. Como é que fica? Bom. Tá bom? Tá bom. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje estamos conversando com o professor Dr. Mário Abel Bressan, coordenador do grupo de pesquisa em Memória, Afeto e Redes Convergentes do programa de pós-graduação em Ciências da Linguagem da Unisul. O Mário lançou recentemente o livro Minhas Memórias Afetivas, no qual você pode rir ou se emocionar, rememorando tempos bons, pessoas especiais e episódios da sua vida, ou mesmo presentear alguém com as suas memórias afetivas. Ô Mário, antes de a gente falar das memórias teleafetivas, voltamos um pouquinho no livro, então. Quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz? Eu estou aqui toda... Como é que faz? Então, eu tenho um perfil no Instagram que é @MárioAbelBressan. E nesse perfil do Instagram tem um link chamado Linktree. E ali naquele link tem um outro link que vai para o site de compra. Então, quem é de fora de Tubarão quiser comprar, porque eu estou vendendo só pela internet, né? Sim. Então, entra nesse site, tem um site de venda, faz o seu cadastro. Ali vai ter as informações para pagamento, vai preencher o seu endereço, vai escolher se quer boleto bancário, se quer transferência, enfim. E aí eu envio o livro pelo correio. Quem é de Tubarão, está à venda na papelaria e livraria Nona Augusta, também aqui no bairro de Oficinas, em Monte Castelo. Certo. Que pode ser adquirido ali também de forma física. Ou então pela internet, quem nos assiste aqui de longe, ou até mesmo de Tubarão, quiser comprar pela internet, tá? Só entrar no meu perfil que tem tudo explicado ali, @MárioAbelBressan, no Instagram.
E eu acho legal que você pegou todo o conceito da memória afetiva e até, eu não vou falar, né, vou dar spoiler, mas até a maneira como você entrega o livro, como chega o livro em casa, faz todo um sentido, né, Mário? Foi tudo muito pensado, Muito. assim. Eu sempre quis deixar algo próprio, né? Uma peculiaridade assim minha de entregar afetividade, eu gosto muito disso, então tem uma embalagem que é personalizada, eu envio um recadinho junto. Então, essa entrega também exterior faz parte do processo de receber na sua casa esse material. E realmente a gente se sente bastante especial, se sente bastante acarinhado, né? Porque é uma coisa realmente feita para cada um, né? Com todo carinho. Parabéns, viu? Muito sucesso. Obrigado. Então, voltando um pouquinho à memória teleafetiva, que é um assunto muito bacana, e agora a maneira de ver televisão agora dessa geração mudou completamente, né? É interessante que a gente foi aumentando as televisões, mas na verdade a maioria vê televisão no seu próprio celular, que é uma telinha mínima. E não ao mesmo tempo, né, Mário? Mário, como é que fica daí essa memória teleafetiva, essa ligação? Então, assim, o que eu já estou percebendo, né? As crianças, por exemplo, de hoje que não assistem TV aberta, elas estão tendo um contato com uma televisão, que é como você disse, num tablet ou no seu aparelho celular ou na Smart TV, porque eles estão assistindo ali os YouTubes que eles gostam, ou até mesmo uma TV a cabo, enfim, na por assinatura, mas a maioria está indo no YouTube. De certa forma, ali também está constituindo laços afetivos entre esse aparelho chamado televisão e esse atual momento da criança. Então, a criança que está assistindo o YouTube do fulano de tal, ou um desenho tal no celular, ela está no ambiente familiar, né? Tem a sua mãe, seu pai, seu irmão, enfim. Então, as memórias, né, para ela, essa memória teleafetiva vai ser diferente da minha, da nossa, que tivemos uma televisão de massa incorporado nisso. Para elas, provavelmente, essas memórias teleafetivas que elas vão ver, que vão lembrar desse desenho, desse YouTube que estão vendo pelo celular, vai vir evocado de uma outra forma, né, de esses YouTubers que vão rememorar, ou que essas pessoas vão recuperar depois em arquivo essas imagens para olhar. Eu penso que vai estabelecer o mesmo sentido assim de a televisão, seja no celular, no tablet, trazer os mesmos afetos, os mesmos efeitos ali, só que agora de uma maneira diferente, porque não é mais uma TV que está na sala, uma TV que está na cozinha, uma TV que está no quarto. É uma TV que está na mão desse sujeito e que ele pode fragmentar muitas vezes, né? Ele vê vários pedaços de várias coisas. Então tem muito desafio aí pela frente para olhar para essa memória teleafetiva, para pesquisas futuras em relação a essa gurizada que está crescendo com a TV na palma da mão. É verdade, é tudo muito novo. Esses dias eu achei bem interessante que convidei minha filha para fazer alguma coisa comigo. Se não, mãe, agora eu vou assistir um filme com os meus amigos. Falei, a gente escolheu um filme e aí eles se reúnem para assistir juntos, mas já tem plataformas que tem essa opção, né, Mário, de assistir junto. Assim, tu tá mais por dentro do que eu. Como é que funciona? Achei muito legal. Isso é muito bom porque é aí que vai formar as memórias afetivas, porque são os vínculos. A memória afetiva ela só é formada pelos vínculos de afetos que temos com os outros. Então, se a televisão nos traz uma lembrança, e nessa lembrança eu sempre vou ter alguém comigo, eu posso estar sozinho num quarto ou num lugar, mas eu sei que a minha mãe está na cozinha, ou eu sei que eu estou namorando fulano de tal. Sempre vai ter pessoas ligadas a gente. Então, nessas plataformas que unem, provavelmente, daqui a pouco vai ter memórias que elas vão lembrar. Lembra daquele dia que nós assistimos todos juntos? E vai ter um sentimento de afeto ali, porque cada um vai sentir de uma forma diferente, mas pelo fato de estar com os amigos, de estarem juntos. Então, vão ser acionados memórias afetivas aí, vão ser primeiro formadas essas memórias para que um dia possam ser resgatadas. Mas isso é muito bacana, porque antes que se reuniam nas salas de TV para assistir TV, agora a gente se reúne nessas plataformas juntos para comentar, porque o que é legal da televisão e do cinema?
tá junto, vibrando junto, comentando junto, rindo, brigando junto com aquelas narrativas, né? Isso que é legal. E assim, agora também tá a volta desses antigos seriados, vai ter acho que a volta do Friends agora, acho que em maio, né? E a galera já está se reunindo, e a galera da minha idade, mais ou menos, ou um pouco mais novo, enfim, porque pega várias gerações, pelo menos umas 2 gerações, se reunindo para no dia verem juntos essa reunião novamente dos Friends, né? E acontece com outras séries também. Isso mesmo. Então, ó, esse retorno do passado, né? O retorno por essa busca afetiva da memória que dá certo. As pessoas querem ver isso. As pessoas que acompanhavam esses seriados querem esse retorno. Depende muito do conteúdo. Tem conteúdos também que não vai durar muito, mas essa volta inicial, esse boom aí de rever de novo, num primeiro momento vai ser sucesso, com certeza. Com certeza. Depois é que a gente tem que ver se continua ou não, mas o primeiro ponto aí, o primeiro contato com essa narrativa que volta é muito interessante para observar as memórias afetivas ali. Depois a gente vê nas pesquisas, né, Mário? Isso, o que vai acontecer. Já dá uns estudos. Tá bom. O Mário, estamos já acabando, a conversa estava uma delícia, né? Porque falar de memória e afeto não tem coisa melhor, né? É muito bom, muito bom. Olha, o teu livro tá bárbaro, né? Ó, comprem. Agora vai ser o Dia dos Namorados, né, Mário? Agora junho. Isso. Comprem para o namorado, comprem para a namorada. Eu acho que também, como você falou, para dar para a avó, para o pai, para a mãe, né? Ou preenchido, ou também, sei lá, para eles preencherem as suas memórias. Claro. Isso. Muito É bem isso aí. bacana. Tem essas funções de entregar preenchido, ou entregar em branco para que a pessoa preencha. Então, acho que vale a pena. E quando a gente tira um momento para pensar nas nossas memórias, é bem terapêutico. Pode levar 1, 2 horas, pode levar dias, mas o fato de você estar ali parado para pensar nas suas memórias, olhar para trás, se perceber, isso faz muito bem para a gente. Muito bem, com certeza. Mário, olha, parabéns e muito sucesso aí no livro, viu? Obrigado, Renata. Obrigado. Parabéns pelo programa também. Muito obrigado por essa oportunidade de novo aí. E eu conversei hoje com o professor Dr. Mário Abel Bressan Júnior. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, você pode acessar o nosso canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. E eu queria muito agradecer a companhia de vocês e espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio Cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asig. Você, cidadão do mundo.